Bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Tamires. Nossa, Thaís. Olá, pessoal. Bem-vindo ao nosso canal. Não, peraí. A few moments later. Olá, pessoal. Eu sou Tamires. Olá, pessoal, eu sou a Thaís e nós somos do Café Logado na Psicologia. Inicialmente, a gente vai falar sobre nossas experiências pessoais com psicoterapia, né? E aí, depois, ao longo do vídeo, a gente vai falar um pouco sobre psicoterapia no geral, tanto na visão dos psicólogos, no caso, nós somos duas psicólogas, e na visão nossa de experiência pessoal. E no início, assim, a psicoterapia para mim, ela foi realmente um apaga-chamas, né? Que foi o momento que eu tava precisando muito, né? Eu tava numa situação muito complicada, eu tava em processo de crise de ansiedade, de depressão. Mesmo que eu não tenha um diagnóstico de depressão nem ansiedade, na época eu tava com essas crises nesse período e eu precisei de atendimento psicológico e foi quando eu fui procurar. Mas eu percebi que eu só me engajei mesmo no processo de atendimento psicológico quando eu realmente comecei a entender como funcionava o atendimento. Quando eu comecei a ter vínculo, quando eu comecei a estudar psicologia, e aí foi quando eu realmente comecei a engajar mesmo no atendimento psicológico, eu comecei a fazer as atividades, eu comecei a melhorar mesmo com o atendimento da psicologia. E aí, quando eu entendi como funcionava. E aí foi quando eu comecei a faculdade, enfim, todo esse processo inicial. Bom, e a minha experiência foi mais ou menos ao contrário, né? Que é da Thaís. A minha experiência já foi quando eu tive uma crise de ansiedade e foi de uma forma muito assim alarmante, né? Porque eu tava sentindo vários sintomas, né? E não tava conseguindo dormir, meus pensamentos estavam desorganizados, né? E eu não tava conseguindo fazer coisas diárias da minha vida, né? Que eu conseguia com facilidade. E aí foi onde eu fui procurar psicoterapia. E aí lá eu já estava fazendo faculdade e na psicoterapia eu encontrei assim um acolhimento muito grande e ali eu percebi que eu podia falar sobre o que eu estava sentindo e com uma pessoa que entendesse, né, sobre a ansiedade e tudo que eu estava passando, né? Então foi muito interessante. Eu acho que a psicoterapia é um lugar que a gente tem que ir desde pequeno, né? A gente tem que começar desde o do início e não só no momento que a gente não consegue mais fazer as nossas atividades ou que a gente para a nossa vida, uma coisa assim, realmente que de urgência, né? A psicoterapia ela deve ser feita no nosso dia a dia para melhorar a nossa vida como um todo. Sim, sim. É importante a gente conversar sobre isso, porque às vezes a gente falando sobre a nossa experiência pessoal pode dar a entender que a psicoterapia ela é só necessária em momento de extrema necessidade. E é engraçado que a gente realmente, no momento de extrema necessidade, a gente acompanhou o processo de uma certa forma, fazendo psicologia. E aí a gente conseguiu realmente compreender como que funciona a psicoterapia. Porque, de uma certa forma, a psicoterapia ela só vai funcionar quando é um processo já mais a longo prazo. Ela vai conseguir evitar, de uma certa forma, dependendo até de como que for, enfim, depende de vários fatores, na verdade, mas ela vai conseguir influenciar nesse processo de, por exemplo, evitar uma possível crise ou diminuir ela, a intensidade que ela ocorre da vida da pessoa. Então, isso pode contribuir bastante. Então, a gente falando sobre isso, uma das principais coisas que eu acho que eu cheguei a comentar também é sobre a relação terapêutica. Que, gente, no início sempre vai ser mais difícil a gente se conectar com alguém, com uma pessoa estranha que a gente não conhece, a gente conseguir se sentir confortável. E é importante a gente falar que essa relação terapêutica ela vai ajudar muito, muito mesmo na hora de desenvolver o tratamento, na hora de você realmente falar para o psicólogo o que você está sentindo, o que, que você está pensando, e vai ajudar ele também a conseguir dar um feedback para você mais conciso, mais específico com os seus problemas. E isso vai te ajudar, isso vai ajudar na relação terapêutica e, consequentemente, vai ajudar no tratamento. Psicoterapia, né, ela é muito importante porque
não só para organizar a nossa vida e tudo mais, mas sim para desenvolver várias habilidades e desenvolver o nosso lado de mudança e transformação, né? Porque muitas vezes a gente fica acomodado em na nossa vida, na nossa casa, na nossa rotina de trabalho, do dia a dia, e às vezes mudar aí para psicoterapia, a gente vai mudar de nós mesmos e vamos perceber várias coisas, né? Que às vezes a gente nem percebia, né? Como emoções desmedidas, atitudes, né? Que às vezes até, assim, com um profissional, isso pode ser melhorado para o nosso convívio em sociedade ser melhor, mais empático, mais adaptativo, né? Então, isso é muito interessante. E essa questão que a Thaís falou, eu acho que é a questão do vínculo, né? Que você tem que desenvolver com o terapeuta. E quando você encontra isso no terapeuta, realmente traz várias vantagens, assim, porque você confia no psicólogo, naquele profissional que está ali. Então é muito interessante, né? Essa troca. Sim, sim. E é importante a gente. Alguns pensamentos que vêm às vezes, assim, essas ideias que as pessoas têm antes de conhecer o que realmente a psicoterapia é. Não sei se vocês já ouviram, mas vem muito na cabeça, assim, psicoterapia, fazer terapia é só pra gente doida, só pra gente louca. A gente não vai trabalhar esse termo de uma forma muito específica, porque se a gente fosse estudar esses termos, essa frase de uma forma bem profunda, a gente iria entrar na ideia de pensar do que é loucura, e assim a gente iria entrar numa ideia muito filosófica, muito profunda. Mas o que essa frase, assim, de uma forma mais crua, quer dizer é que a psicoterapia ela só vai alcançar, ela só vai trabalhar com pessoas que estão em estado extremos de ou tristeza, estados extremos de problemas, estados extremos de alguma coisa. Então, é só um estado cru dessa frase. E só que essa frase não é verdade, entendeu? Ela não significa que a psicoterapia ela vai trabalhar com pessoas que estão nesses estados extremos. Sim, a psicoterapia vai trabalhar com pessoas que estão nesses estados extremos. Só que ela pode ser uma atividade, uma realização a longo prazo, que pode ser feita antes desse extremo chegar nesse ponto e também depois. E aí isso pode também ajudar a pessoa a desenvolver uma melhor habilidade para lidar com isso, para lidar com essas frustrações que estão causando esse tipo de sentimento, de sensação, de comportamento, que é igual a Tá falou, né? Que é esse processo de mudança, né? E eu acho que também vale lembrar, né, que deve se romper esse preconceito, né, que é um preconceito que a gente cria, que, que a psicoterapia ela só pode ser, você só pode frequentar a psicoterapia quando você tá com um problema muito grande, ou é só gente louca, gente doida que frequenta, né? E não, e é todo mundo. Como a gente trata o nosso físico, a gente também tem que tratar a nossa mente, né? Então é um preconceito que a gente cria, né? O preconceito seria um conceito que a gente forma antes de conhecer, né? E para quebrar isso é realmente a gente indo e conhecendo, né? Para a gente conseguir quebrar. E eu acho que tornar a psicoterapia um ato mais, vamos dizer assim, mais favorável a todos, né? De acesso a todos. Sim, sim. E é muito, muito importante a gente falar que o processo da psicoterapia ela não depende de um só indivíduo, só da pessoa, só do psicólogo, só de. Não, não, ela vai depender de muitos fatores. E eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre cada um deles, porque vai, assim, importante fazer a pessoa compreender qual a influência desses fatores. A gente pode tanto encontrar profissionais que não realizam a sua profissão de uma forma ética, então você pensar que uma pessoa, às vezes ela fez psicologia, mas ela não atua de uma forma ética. Ela pode, por exemplo, utilizar a religião junto com a psicologia. Ela pode, por exemplo, às vezes dar a entender para o paciente que é o psicólogo que toma as decisões, que diz o que o paciente deve ou não fazer. E isso é trabalhar de uma forma antiética.
né? A gente pode ter também às vezes uma relação terapêutica que não flui, por exemplo, você não se dá bem com o seu psicólogo, isso também vai influenciar no tratamento e pode eventualmente prejudicar. Então, a gente pode pensar em diversas coisas que possam prejudicar o tratamento, né, com a psicoterapia. E essas coisinhas que a gente falou também, o preconceito que a pessoa tem sobre o que ela acha que ela precisa ter ou não ter para fazer psicoterapia, todo esse processo vai dificultar o primeiro passo, que é ir atrás de um psicólogo, agendar a primeira sessão, ter as primeiras conversas, que vai ser a parte mais difícil, né, de ser feita no início. E eu acho que romper essa barreira é muito importante, né? Porque muitas pessoas, né, para dar esse primeiro passo, acha muito difícil. Então, você aceitar que nós somos humanos e temos problemas cotidianos e coisas internas que a gente não sabe resolver sozinho, né? Eu acho que é um ato de coragem, né? Quando você expõe a sua vida, seu interior para uma pessoa ali, um profissional, né? Então, eu acho que não só, né, como você falou, que tem que ser um tratamento guiado só pelo profissional mesmo, né, de forma científica, porque não é uma conversa, não é uma questão de conselho, né, nem amizade também. É uma questão assim que você está fazendo um tratamento, né? Então tem todo o estudo por trás, uma teoria que deve ser respeitada, né? Então é uma coisa séria, porque nós estamos mexendo com vidas e é claro, né? É uma vida, sentimento, então isso deve ser sempre levado em conta, né? E eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de ciência, né? Quem trabalha nesse ramo e fora da área da psicologia, né? Tem que ter um pouco de ciência para colocar que realmente está lidando com pessoas e são vidas, né? Então, colocar o tanto que isso é importante, né? E não simplesmente tratar de qualquer maneira, né? Mas eu acho que todos os psicólogos são muito acolhedores, profissionais mesmo formados. Por isso que é muito importante, né, ter o tratamento por esses profissionais. Que é igual eu falei, né? Às vezes a pessoa pode ter eventualidades de encontrar um profissional que realmente não trabalhe de forma ética. Então, por isso que é muito importante a pessoa que está fazendo psicoterapia, mesmo que ela não tenha interesse em fazer psicologia, pesquisar um pouco sobre questões éticas voltadas para a psicologia, como que mais ou menos funciona o tratamento, porque além desses fatores, existem a abordagem do psicólogo, que é a visão de mundo que ele tem, porque existem abordagens diferentes. Eu, por exemplo, sou de uma abordagem diferente da Tamires, que está aqui do meu lado. Então, a gente, sim, isso vai influenciar o nosso trabalho de formas diferentes. Então, eu acho que é super importante a pessoa pesquisar, porque ela vai ter essa noção, esse feedback. E a Tamires falou um negócio muito importante sobre a questão de amizade. Gente, eu estudei 5 anos, eu não quero ouvir ninguém falando pra mim que eu sou amiga do meu paciente. Não, nós não somos amigos, nós não vamos ter uma relação de amizade com os nossos pacientes. Não, 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 isso não acontece. E eu vou explicar de uma maneira, tentar explicar de uma forma mais simples por que que isso não acontece. Porque isso é um preconceito que existe. Algumas pessoas acreditam que a relação de amizade é a mesma coisa. Ah, eu converso com meu amigo. Tá, seu amigo pode sim te ajudar em diversos momentos. A amizade pode ser uma coisa que influencia muito na sua vida de uma forma positiva, tanto quanto positiva quanto negativa. Mas o psicólogo ele vai estudar justamente de forma teórica para compreender estruturas, tanto psicológicas, comportamentais, para compreender o seu funcionamento. E aí, a partir disso, ele consegue te dar um feedback sobre tudo isso que ele estudou e o que ele avaliou daquilo que você falou para ele, para que você consiga, às vezes, até mudar comportamento, compreender alguns pensamentos, refletir sobre alguns processos que você tem de acordo com a sua vida. É como se fosse uma lente, um óculos de uma lente de cor diferente, e aí o psicólogo vai conseguir te dar esse feedback. Por isso que a gente, na faculdade, também tem aquela aprendizagem sobre a gente não olhar a visão
aquilo que na verdade o paciente traz pra gente com uma visão pessoal nossa. Não é uma visão pessoal que a gente tem sobre o problema do paciente, é uma visão profissional. Então a gente vai no momento, coloca a lente de cor diferente, o paciente vai trazer aquela reflexão, aquele problema e a gente vai devolver. Entendeu? É a mesma coisa que um paciente chegar, falar assim, ai, o meu ex me mandou mensagem, o fulano, eu não sei se eu mando mensagem pra ele. Aí um amigo pode pensar de uma forma lógica, essa pessoa fez mal pra ele ou não fez? Será que manda? Ele vai ter esse pensamento, só que o psicólogo não. O psicólogo ele vai refletir não de uma forma a te dar um conselho se você deve ou não deve fazer, mas sim de acordo com tudo que você trouxe para ele, de acordo com a análise teórica que ele vai se embasar nisso, e aí ele vai te conseguir te dar um feedback para você refletir sobre esse problema, entendeu? E é interessante falar também, né, que essa questão de cada psicólogo tem a sua abordagem. Então é interessante falar que se acaso não der certo com um profissional, né, você pode procurar outro. Não é porque aquele não deu certo com o seu jeito e você não entendeu a interpretação que ele te deu, o feedback que ele te deu, que você simplesmente vai desistir da psicoterapia ou falar que não, isso não é para mim. E sim, tentar procurar um psicólogo que bate com o seu jeito, né? Que você se sinta à vontade e para você evoluir e ter o seu crescimento, né, pessoal. A gente conversando um pouco sobre psicoterapia pode ajudar alguém que às vezes está com esse processo de querer dar o primeiro passo e ainda não conseguir por conta desses preconceitos, dessas ideias que ela estabeleceu antes de conseguir realmente compreender o que é psicologia e a forma como ela vai impactar na vida da pessoa. O que é fazer psicoterapia no final das contas, né? E aí a gente trazendo essas ideias, esses pequenos pensamentos que realmente às vezes passam pela cabeça das pessoas, eles não passam de ideias que não condizem com o que a psicoterapia realmente pode ser, entendeu? E a gente fala que pode ser porque ela depende de diversos fatores. Isso às vezes foi como a gente falou. Pode existir realmente, infelizmente, profissionais que não atuam de uma forma ética. Às vezes a pessoa que está dentro da psicoterapia, ela não quer realizar a psicoterapia, ela não quer engajar no processo, e aí não tem o que o psicólogo, não vai apontar uma varinha mágica. Nossa, eu quero transformar a sua vida a gente não é coach, entendeu? Então, assim, vão ter coisas assim que vão depender de todo um processo ao longo da psicoterapia, a relação terapêutica, a forma como o profissional atua, a forma que a pessoa recebe essa atuação, se ela quer ou não se engajar com a mudança. Porque, gente, sair da zona de conforto não é fácil. Zona de conforto também não significa que seja o lugar perfeito. Zona de conforto pode ser um péssimo lugar, um lugar onde às vezes você não quer estar, um lugar onde às vezes onde pode te causar problemas. E é legal falar também, né, que o psicólogo ele não tem a varinha mágica, né? Porque geralmente quando o paciente vem pro nosso consultório, né, geralmente ele fala: "Ah, mas o que que eu devo fazer nessa situação e nessa, né?" E quer uma resposta pronta daquela situação. E a gente não analisa só aquela situação, a gente analisa o todo, né? Toda uma história. Então, quando a pessoa vem fazendo psicoterapia já faz meses, a gente vai analisando o todo e não só aquela situação. Então, o psicólogo ele não tem uma resposta pronta, a varinha mágica, né? Então, e muitas das vezes também na psicoterapia, o psicólogo fala coisas que você não quer ouvir, né? Então, vai mexer com o seu interior. Às vezes são coisas até duras, né? Que devem ser trabalhadas. Sim, sim. É igual eu tava falando, esse processo de mudança vai acabar sendo muito difícil no início, porque, gente, nosso cérebro gosta de ter de hábito, de fazer a mesma coisa todos os dias. E essa mudança inicial é um processo assim, ó, eu tô fazendo uma coisa diferente hoje. Eu tô, sabe, esse passo, essa ida ao fazer alguma coisa diferente no início, ela vai ser um pouco mais difícil justamente por conta disso. Porque antes de realizar, ela já tem ideia sobre o que é aquilo. A gente, nós não temos como controlar, nós somos seres pensantes.
Nós não conseguimos controlar se a gente vai pensar em algo ou não. Se eu falar para vocês, não pensem no elefante rosa com uma asa preta. Vocês vão pensar no elefante rosa com uma asa preta. Não tem como. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então, assim, quando a gente começa a pensar assim, bem lá dentro a gente começa, nossa, será que eu preciso fazer psicoterapia? Nossa cabeça já começa a vir bilhões e bilhões de pensamentos, às vezes que ouviu de outra pessoa, viu em algum lugar, a vir na nossa cabeça sobre o que é psicoterapia. Nosso cérebro quer começar a entender isso, e aí às vezes pode vir essas ideias que não são o que realmente uma psicoterapia é, né? De, é só pra gente doida, eu só preciso quando eu tô no fundo do poço, entendeu? Essas ideias de que, não vai dar certo, ou vai dar super certo, assim, vai ter igual ela falou, uma varinha mágica, vai resolver tudo. Então, assim, é tanto importante dar esse passo inicial para poder ir atrás, tirar dúvida, seguir, às vezes, até é interessante vocês seguirem páginas, vídeos no YouTube que falam sobre o assunto e que são autoridades, né? Pessoas formadas, pessoas que entendam sobre aquilo. E ver um pouquinho de vídeo, ler um pouco sobre, porque aí vocês vão de encontro a esses pensamentos que às vezes não fazem sentido com o que realmente é, entendeu? E aí também se proteger se caso vocês, infelizmente, irem de encontro a profissionais que não ajam de uma forma ética. Sim, eu acho interessante isso, né? Essa questão de pesquisas e tudo mais, porque sobre o assunto. Porque é só entendendo mesmo que a gente vai ficar familiarizado, né, com o termo psicoterapia, já que a psicoterapia não é tão, não é de tão fácil acesso assim para todos, né? Então, é interessante, né? Até questão de procurar uma vaga social, né? Com algum psicólogo, né? Você pode explicar mais sobre vaga social, Thaís? Posso? Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque a gente, assim, nós, assim, estamos numa situação muito complicada, né? Assim, estamos num momento de pandemia, e a gente sabe que tem muitas pessoas que não vão ter condições. Falar assim, Thaís, a gente não tem como eu simplesmente procurar psicoterapia, eu não tenho dinheiro para fazer psicoterapia. Existem algumas possibilidades, isso eu não tô, assim, não tem como a gente prometer que a pessoa vai conseguir, mas assim, existem possibilidades que a pessoa possa conseguir vaga social. Essa vaga social, o psicólogo ele vai disponibilizar tanto uma vaga social gratuita ou uma vaga social com valor simbólico, que é um valor bem pequeno comparado ao valor que ele cobraria usualmente. Então, aí existem psicólogos que disponibilizam essas vagas para que as pessoas consigam fazer psicoterapia sem com a possibilidade de fazer sem pagar, né? Então, vocês podem tentar procurar, às vezes, o CRAS da cidade de vocês, isso é uma possibilidade, né? Da região de vocês, né? Porque o CRAS ele é regional, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que existe a possibilidade de ter também, às vezes, faculdades próximas que tenham psicologia também tem a possibilidade de ter vaga social. Às vezes, os psicólogos próprios da parte particular também oferecem vaga social. Então, às vezes, você conseguindo perguntar para um psicólogo, ele conhece outro psicólogo que tem vaga social. Então, também é uma possibilidade. E assim, devido a tudo isso que a gente conversou, é muito importante saber sobre psicologia, né? Considerando também a situação que a gente está no momento, né? Se vocês verem eu e a Tamires está na casa dela, eu tô na minha, porque a gente está impossibilitado de sair porque a gente está numa pandemia. E saber sobre psicologia é muito importante. Então a gente fez esse canal, a gente reformulou ele, esse canal era da Tamires, né, Tamires? Esse canal era meu desde a adolescência, né? Que eu criei ele. E aí eu reativei e vamos fazer algo novo aqui, trazer para ver se vocês gostam. E nós queremos também que vocês interagissem com a gente, né? E trazessem assuntos, temas para a gente falar também, né? Dúvidas que vocês tenham. E nós gostaríamos também que vocês comentassem, né? E que a gente vamos ler e responder todos que forem possível aí. Sim, e a gente reformulou o canal para justamente trazer assuntos voltados para a psicologia.
E a gente tá com, assim, muitas ideias sobre o que a gente quer fazer com o canal. A gente tá até na dúvida com quais ideias a gente vai começar. E a gente gostaria realmente de trazer conteúdos voltados para a parte da psicologia, da visão da psicologia, às vezes sobre algum tema em específico. E essa ideia é justamente para a gente trazer para as pessoas a possibilidade de conhecer a psicologia, a possibilidade de conhecer a visão da psicologia sobre alguns assuntos, às vezes tirar alguma dúvida. E assim, eu vou deixar bem claro: o nosso canal não é sobre experimentar café, tá? A gente não vai degustar café. Oh, don't cry, are you? Tá, eu não vou beber café aqui. E não vou falar sobre os gostos de café. Eu gosto de café, mas a Tamires, por exemplo, não gosta. Eu julgo ela por isso? Sim. Eu gosto mais Mas assim, alongada. É. A propaganda de leve. E a gente fez o canal pra jogar um papo com vocês, porque essa ideia de sentar, tomar um café com um amigo, conversar, é o que a gente quer trazer pro canal. E a gente gostaria muito que vocês comentassem as experiências de vocês com psicólogos, como que é pra vocês, assim, essa experiência com... Como que foi? Vocês já tiveram alguma experiência com algum psicólogo? Vocês já foram em algum psicólogo, conhecem algum psicólogo? E se for, já teve alguma experiência horrível, fala também, porque a gente quer saber, a gente quer interagir com vocês. E eu espero que vocês gostem do nosso canal e interajam muito com a gente. Comentem, sim, que a gente vai responder todos vocês. Deem um like aqui embaixo, o like aqui, né? O like aqui. Dê um joinha, se inscreva no canal. Ativa o sininho. Se inscreva no canal, ativem o sininho e esperem por mais conteúdos. Nosso vídeo, se inscrevam e aperte o sininho aí para receber notificações quando nós postarmos mais vídeos para vocês, tá bom? A gente vai postar mais conteúdos e a gente espera que vocês gostem e esperamos o feedback de vocês também. Beijo!